Vamos lá, gente? Então vamos continuar aqui para a nossa terceira parte da aula de aspectos financeiros e última, antes da prova de vocês. E a gente estava na última aula discutindo a questão da esbeltez. Esbeltez, como vocês viram, é uma coisa que é problemática tanto no aspecto climático, a gente estudou isso lá também, né? E vai ter alguns probleminhas na questão financeira, que a gente já discutiu na aula passada. Eu já tinha falado para vocês sobre a questão de até um determinado ponto ser econômico, né? Fazer os pavimentos alinhavados, mas depois de um determinado ponto começa a ser muito caro, então precisa ter um investimento e uma capacidade de retorno mínima no empreendimento para que seja viável fazer um prédio muito esbelto. Outra coisa que eu quero alertar vocês, gente, é na questão, por exemplo, de uma edificação em relação ao térreo e ao segundo pavimento. Gente, há um consenso de orçamento médio entre as pessoas que trabalham na área, que meio que já pré-indicam para a gente que a maioria das tecnologias prevêem que tudo que a gente constrói no andar de cima custa 1,5 vezes o preço que custaria para fazer embaixo. 50%? Mais ou menos isso. Isso quer dizer, gente, que quando a gente prevê segundo pavimento, a gente prevê um aumento de custo por metro quadrado do que não está no térreo. Certo? Por quê? A gente precisa reforçar, inclusive, a estrutura que está por baixo para poder prever essa ligação. A gente precisa criar um novo sistema de ligação do esgoto. A gente precisa ter outras estruturas e isso acaba encarecendo o custo. Tá? Então... Oi? O custo é geral, ele vai de cima até embaixo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu tenho 100 metros quadrados para fazer na edificação. Esses 100 metros é mais compensador financeiramente fazer embaixo ou fazer em cima? Ou, por exemplo, eu quero fazer 50 embaixo, 50 em cima, ou fazer os 100 inteiro no térreo? O que sai mais caro? Mais caro é fazer 50 embaixo e 50 em cima. Não, isso. Mais barato é você fazer ele todo embaixo. Aí vocês vão meio que aliar dois conhecimentos cruzados que a gente aprendeu em aspectos sociais. Lembra que no aspecto social, uma parte da casa, ela perde o seu valor social a partir de uma determinada data? Quando a gente faz a coisa no segundo pavimento, o mesmo vai acontecer no aspecto financeiro. No aspecto financeiro... Então, no caso, seria ignorância uma pessoa fazer uma estrutura de uma casa para subir o pavimento e acabar não fazendo? Porque ela já gastou por a estrutura. É ignorância. Não é que é ignorância, veja. Por que as pessoas deixam uma estrutura preparada? Porque elas sonham um dia crescer. Talvez a pergunta mais adequada e a colocação mais interessante para a gente... Ignorância no sentido de ter dinheiro e não fazer. Não, Danilo, sabe o que rola? A recíproca melhor para a gente analisar é o seguinte: se seu terreno é grande, dá para fazer tudo embaixo, por que subir? Você precisa se perguntar por que você vai subir para o segundo pavimento. Mas não é uma ignorância não fazer ou fazer, porque a gente não vive só de custo, certo? Custo é um aspecto que a gente está estudando isoladamente na arquitetura, e a gente vai ter que ponderar cada um dos aspectos para saber qual é a expectativa global daquele ser humano, daquele grupo familiar, daquele grupo de pessoas que contratou o arquiteto. Então, uma vez que você não viu vantagem plástica, não viu vantagem estrutural, não viu vantagem funcional, não viu vantagem de conforto, apreciação, térmico, acústico, não viu vantagem nenhuma, não tem por que você ir lá para cima. Agora, normalmente ir para cima tem vantagens. Tem vantagem na privacidade, tem vantagem térmica, porque normalmente você está numa área mais fresca, porque ela está em contato com o vento livre, né? A parte superior do terreno sempre está mais acessível aos ventos dominantes. Então você tem que ter justificativas para elevar um segundo andar, para não fazer com que ela seja inviável ou pelo menos desinteressante do poder de vista financeiro. Você ia falar alguma coisa, Saulo? Eu ia falar que lá em casa foi feito como muito famoso. Toda estrutura na casa foi feita já para futuro, ela tem 25 anos para tirar a parte de baixo. E a outra tirou lá de cima. E não precisou mexer nada. Precisa cuidar quando a coisa que estava pensando nisso. 25 anos depois, a gente mexeu em cima. Ou seja, o gasto foi bem menor, né?
Então, eu pensei mais assim, porque eu me inseri no contexto de uma casa de meu pai. Apartamento isso aí para comprar, assim, não precisa dar esse visto barato, assim, se compraria, você compraria qual casa que você acha que era melhor? Pegaria o primeiro ou lá em cima? Ó, nesse caso que é popular, eu pegaria o primeiro, né? Mas a informação terrível para muito. Porque olha só, Miguel, socialmente falando, nisso da copresença, quanto mais desníveis tem, mais uma área tende a ser mal utilizada socialmente. Então uma pessoa, ela sempre está na edificação querendo fazer o menor percurso possível. Uma vez que você não tem um elevador e você é obrigado a subir escadas, é muito melhor subir só uma do que subir 5 escadas. Né? Mas se não, vamos comprar, eu pegar com o meu. Agora, tem gente que privilegia a visão, depende muito, não dá para dar uma resposta em arquitetura sem analisar o seu todo da questão. Vai que isso daqui é a visão para um parque da cidade, vai que isso daqui é a visão para o cerrado, para a natureza aberta, uma coisa bonita. Então, ir para o último andar tem vantagem que não é financeira nem é social, mas é plástica, é estética, é simbólica, né? Ela é sensorial, você está lá em cima e está curtindo aquela sensação agradável. E vai que isso aqui é quentaço. Esse asfalto aqui em contato até o primeiro, segundo está quentão, mas quem está lá em cima já está longe da ilha de calor gerada pelo asfalto e está usufruindo de um conforto térmico melhor. O vento dominante ele atravessa melhor. Se lembrem que os ventos... A questão de privacidade, né? Não tem barulho de gente lá em cima batendo em cima do seu teto, não tem... o barulho das pessoas que moram no prédio e das crianças que brincam embaixo, dos carros que estão passando, incomoda menos. Então tem vantagem e desvantagem para ambos. Mas se eu tivesse que morar aqui nesse prédio popular, que eu já morei minha infância inteira num prédio assim, eu preferia estar no primeiro. Eu morava no térreo, né? Quando eu morava num prédio muito parecido com esse, inclusive era assim os meus vizinhos, era cada um de uma cor dessa, tudo coloridinho assim. E eu achava muito legal o fato de eu estar embaixo. Não era um problema pra gente, não. Isso porque minha família, eu já falei pra vocês, né? Que a gente andava tudo pelado dentro de casa. Então vocês que andam aí na rua, que não venham chegar perto da janela da gente. Se protejam das nossas visuais. Eu perguntei porque, tipo assim, meu pai construiu uma casa ali no Recanto recentemente, ele fez a estrutura pra subir tudo, mas não quis subir a casa. A Vânia Breta estava dizendo ignorante porque o gasto maior já teve, agora era só fazer as divisórias lá em cima. E mesmo assim ele falou, não, futuramente eu vou morar nessa casa mesmo. Tá? Mas o terreno é grande? Não muito. Então compensaria ele subir mais ainda. Pelo terreno ser grande. Como ele falou que só fez lá para alugar e esse negócio. Enfim. Outra questão que é interessante para a composição de custo, na hora da concepção arquitetônica, é a gente poder integrar os espaços, fazendo com que a menor quantidade possível, não só de ambientes quanto de equipamentos, consiga ser utilizado para fazer várias atividades ao mesmo tempo. Né, moças? Qual é a opinião de vocês sobre isso aqui? O que vocês acham do que eu acabei de falar sobre esse ambiente aqui? Hã? Tô. Visualmente olhando, parece que é um custo financeiro. Ah, é? Mas o que a gente está estudando aqui é justamente que, apesar de ser um ambiente muito bonito e parecer ter materiais nobres, foi feita uma integração entre os espaços. E quando você integra os espaços, muitas vezes um equipamento único, ele atende a 2 ambientes e isso se reverte em metade do preço normal que você gastaria. Então, integrar espaços ou utilizar grandes vãos, por exemplo, as construções em loft, que é aquele pé direito altão e é tudo abertão e não tem divisões e as coisas são integradas, elas são construções econômicas. Por quê? Elas aproveitam as integrações e isso faz com que seja reduzido o custo. Por que na kitnet a gente faz tudo aberto, todo mundo ligado e não bota tudo divididinho? Porque isso reduz custo, não é só porque não põe parede não, gente, porque parede é um elemento barato.
Parede, seja ela de alvenaria, seja ela de drywall, não é um elemento caro para se colocar na obra. Porém, a possibilidade de você usar uma grande área para fazer várias coisas ao mesmo tempo faz com que você não gaste com novos equipamentos e use os mesmos equipamentos para fazer a mesma coisa. Então isso é super comum. Por exemplo, uma bancada que ao mesmo tempo é feita para a cozinha pode ser a mesma bancada da sala de estar e pode ser uma bancada que integrada vira uma área de estudos. Então isso é vantajoso do ponto de vista financeiro. Outra coisa que também, em alguns locais, os elementos que dividem, eles são elementos mais caros, ou recebem acabamentos, por exemplo, em área molhada, que são nobres e têm um preço diferenciado. Quando você aproveita esse acabamento que já está lá, com a divisão que já está lá, você eliminou um custo também, muitas vezes até a instalação. Você tem uma área molhada, você pode integrar a parte de água toda e fazer um ambiente único, caso sejam atividades que tenham essa necessidade de mexer com a parte hidráulica. Então, esse daqui que é uma tendência em questão de preço. Só que vocês não podem nunca descartar, e sempre você tem que analisar. Tudo que a gente estudou até agora foi isoladamente o que é bom para cada aspecto. Não é porque isso aqui é bom do ponto de vista financeiro, que isso vai ser sempre bom do ponto de vista social, funcional. Quem sabe, por exemplo, que numa família, onde você integra, por exemplo, a sala com a cozinha, como tem aqui, e essa família tem o hábito de fazer muitas frituras, e se for um hábito alimentar da família, isso não vai ser adequado, porque você vai ter troca de gases constante, vai ter gente que vai utilizar a sala e vai estar submetido àquele cheiro, ou vai pegar cheiro na roupa, e pela facilidade de estar aberto com a sala, se o ambiente for pequeno, se a casa não for de uma metragem muito grande, esse gás vai chegar com muita facilidade nos quartos também. Então vai pegar cheiro no carpete, no tapete, na cortina, na roupa que está lá na área íntima. Então a gente precisa avaliar muito bem quais são os hábitos, quais são as dimensões e como é que é feito a segregação dos ambientes antes de fazer uma opção que tenha fundamento estritamente financeiro. Tendência natural de a gente trabalhar com esse espaço aqui na kitnet é justamente utilizando esse tipo de princípio. Você vê que a gente pega uma área abertona na kitnet e vai começando a surgir os tais do home office, home theater, só que no caso de uma kitnet, tudo meio que integrado, né? Um único espaço, ele vai servir para dormir, para atender as pessoas, a própria TV que você poderia estar comprando um para o quarto. Na minha casa, por exemplo, tem TV em tudo quanto é lugar. Tem uma na sala, uma na cozinha, uma no meu quarto, outra no outro quarto. Numa kitnet, a gente pega uma TV só, pode botar ela giratória e virar para todos os ambientes e economizar o custo até das máquinas, dos equipamentos e eletrodomésticos. Integrar, por exemplo, o quarto com a área de estudo. Isso aí é super comum, né? Isso nem é uma grande novidade, nem um grande aproveitamento. Mas o que interessa pra gente é mesclar as atividades numa só. Só que, por exemplo, na questão de privacidade, nós temos desvantagens, porque uma pessoa que já está na área social, ao mesmo tempo que está na área de dormir, ela perde completamente a privacidade. E uma vez que isso aqui também está integrado com a área de se alimentar, os gases vão começar a fazer trocas que em alguns momentos são desagradáveis. Aqui, por exemplo, ó, cheiro direto na roupa de cama. Se essa família aqui tem o hábito de fazer fritura, já era. A roupa de cama vai viver com cheiro de gordura, né? Vai ser desagradável, inclusive, para os filhos. Acho que eu já devo ter falado sobre isso aqui. Assim, vejam só. Não, eu já comentei sim, foi a questão da área em plano. A gente, quando começou a ver esse assunto, é porque tinha os slides lá, eu acabei pulando o assunto de lá para cá, mas a gente já comentou essa história aí. É porque eu andei falando para vocês lá atrás, a gente fez um testezinho no banheirinho, tiramos uma área, vocês viram que a gente chegou num cálculo que determinou que ele reduziu 10% o tamanho e não reduziu a planta. Pois bem, a gente percebe, quando a gente lê o conteúdo dos livros dos estudiosos da área financeira, da parte de custos, que reduzir metragem quadrada de uma obra não quer dizer reduzir preço. Outra coisa, reduzir pé direito também não quer dizer reduzir preço, tá? Então as pessoas tendem a fazer isso, mas o que você elimina quando você elimina o pé direito? A quantidade de tijolo que você vai colocar. Tijolo é barato. O que você elimina quando você reduz um vão? Bom, no caso de um vão,
aí pode ser que tenha consequências financeiras, que a gente viu que se a gente aumentar muito em vão, você é obrigado a colocar mais um pilar e mais uma fundação. Mas não sendo nesse caso que seja muito drástica a mudança de dimensão, normalmente a gente não aumenta custo por conta de mudança de tamanho. Por que eu estou falando isso para vocês, especialmente pensando no projeto que vocês estão elaborando? Porque vocês vão tentar seguir o programa que o cliente de vocês deu, não tem? Um programa a se obedecer, e o quarto tem tanto, a sala tem tanto. No dia que vocês forem apresentar os projetos, eu espero que vocês, quando forem falar da parte financeira, vocês discutam, até porque também na parte funcional tem um pouco falando sobre isso, ou lá, ou na parte financeira, vocês falam se vocês obedeceram as áreas ou não e por quê. Porque muitas vezes, para você economizar o apoio de um pilar que já estava ali no canto, você cresceu um pouco a sala para coincidir com o pilar e você fez, na verdade, uma economia de estrutura. Então, isso é comum nas soluções de projeto também. Vocês vão perceber que, por exemplo, que o Juan Mascaró, ele faz um estudo e apresenta a tabela para a gente, que mostra aqui, ó, uma casa com referência, dizendo que 100% da área dela teria 60 metros quadrados, usa ela como referência. E o que ele diz que ele tem um preço X que corresponde a 100% do custo unitário básico de construção civil. Aí ele vai mostrando que à medida que ele vai reduzindo a casa a 40 metros quadrados, que corresponde a 67% do tamanho, ele tem uma redução de preço para 85% do valor total. Gente, o que eu estou dizendo aqui, em outras palavras, é que você tira 33% da área para conseguir uma economia de 15%. Gente, é menos da metade do custo-benefício. E se você está aqui na área de 100, aumentou a tua área para 50% a mais, ou seja, saiu de 60 para 90 metros quadrados, você não aumentou 50% do preço da sua construção. Então, os estudos aqui dos especialistas levam a gente a ver, ó, que à medida que você vai ampliando a metragem quadrada, o preço por metro quadrado não vai aumentando proporcionalmente, pelo contrário. Você é com base de orçamento de empreiteiro ou algo assim, ou... Eu imagino que sim, que ele esteja utilizando orçamento de empreiteira, porque este cara aqui, ele é um especialista em custo. Ele é um autor de livros, que é o Juan Mascaró, ele só mexe com isso. Ele só trabalha com custo, com orçamento, inclusive ele presta serviço para órgãos públicos para determinar se uma coisa, se essa coisa vai ter viabilidade financeira ou não, por conta das características técnicas dele. Então ele tem, provavelmente, um quadro comparativo de várias empreiteiras e várias empresas, e ele chegou a esse resultado. Se eu te falar que com certeza eu conheço os dados de onde ele tirou, eu não sei porque eu fui direto na tabela dele. Mas o que eu já me lembro dos livros dele, com certeza ele está baseado nas histórias. Então, lendo, no caso, os livros dele, a gente pode ter, por exemplo, uma base de quanto uma empreiteira deve cobrar por metro quadrado de área construída. Não, porque o que ele levanta aqui, você vê que aqui ele está lidando com proporções. Não, ele está lidando com lógica. Ele não está, nos livros dele não tem os orçamentos das construtoras para você comparar um com o outro, até porque todo ano o preço aumenta, todo ano não, todo mês. Tem anos, gente, que o preço material de construção civil aumenta 100%. O que ele quer não é uma comparação do que a construtora X cobra e a outra cobra para tirar uma média. O que ele quer dizer é que existe uma lógica construtiva que, baseada na forma, ou na sua atitude, ou no tamanho, ou na maneira como você projeta, vai fazer aumentar ou reduzir custo. Existem sites especializados, como por exemplo Pine, que você entra lá e lá tem comparação de custos das construtoras e tem índices e percentuais que ele vai fazer te dar esses dados. Mas não é o caso do Juan Mascaró. Então cabe a gente até apenas fazer o projeto de arquitetura, a questão de cotação de valores, de quanto que vai sair para o dono da obra e já vai para a gente. Depende de como o seu escritório quer trabalhar no mercado. O meu escritório, ele se insere da seguinte maneira. Eu já desenvolvo o projeto sabendo dessas coisas aqui que eu estou passando para vocês. Obviamente que eu uso. Não teria por que eu não aplicar isso se eu tivesse passar para vocês se eu não aplicasse no meu dia a dia. Eu uso esse conhecimento básico para fazer com que a própria casa tenha um custo menor na hora que ele chegar na mão do meu cliente. E quando esse projeto está pronto,
Eu convido as empresas que eu considero interessantes e o cliente ele não está submetido a eu convidar ou a quem eu vou indicar. Ele tem as opções de saber quem é que ele quer. Até porque se você colocar desse jeito, o próprio cliente de antemão ele já faz, opa, não, eu quero também os meus, bora lá. Tem cliente também que não quer saber de quem você indica. Ele tem já as pessoas que ele confia e você vai levar. Qual que é o papel da gente? Meio que filtrar se o cara que orçou. Eu, por exemplo, vou fazer isso essa semana. Essa semana eu estou orçando uma reforma de um condomínio. Acho que eu mostrei a imagem para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Eu projetei esse condomínio aqui tem um mês, ó. Isso aqui é o condomínio Verdes Ares. É lá na Arniqueira. E aí eu apresentei o projeto para o cliente, né, para o condomínio. Isso é só imagem. Tem um caderno de projetos grandes dele. Não, mas esse é o projeto ou já é... Não, isso é uma imagem de como vai ser no futuro. Ah, tá. Lá atualmente, tem certeza que você quer ver? Mostrar como é que é lá hoje. Jesus. Hoje lá é desse jeito. Essa é a entrada do condomínio lá. Vai entrar, então, né? A entrada, os acessos, as calçadas, tem um jardim lá dentro, tem uma área toda de convivência, tem muita coisa aí. Aí, ó, eu apresentei esse projeto. Aí o cliente chegou para mim e falou assim, quanto que você acha que vai chegar o preço disso? Eu falei, 80 mil, a gente consegue fazer essa obra, não de todas as áreas urbanas que tem lá dentro, do principal do acesso do condomínio. Ele, não, isso é um absurdo, não pode, tá muito caro, não sei o que. Eu falei, então vamos chamar os empreiteiros. E aí ele orçou com algumas pessoas da confiança dele e eu chamei outras pessoas da minha confiança e a gente distribuiu os projetos. Cada um chegou e apresentou. Teve um cara que ele orçou com 70, sendo que eu tinha dito que ia custar em torno de 90. Isso foi um chute meu, um chute de estimativa sem levantar o quantitativo de nada, só pelo conhecimento de construção civil que eu tenho. E aí teve um cara que apresentou com 110 e outro que apresentou com 120. A média? Não dá para você olhar a média. Não, eu tô falando, juntando tudo, a média deu o que você chutou. Deu mais ou menos o que eu imaginei. Aí eu abri para olhar. Por que o cara de 70 cobrou 70? E quando ele abriu o meu projeto, ele não constou que nas imagens que eu tenho aqui, não sei se vocês perceberam, deixa eu puxar ela aqui de novo, tem uns relevos aqui, tá vendo? Ó? Que não tá com a imagem total. Tem um muro grandão que tem umas artes assim, igual esse verde que tá aqui. Tem um monte de desenho, tem um piso novo aqui de concreto estampado que vai nele todinho. Sabe o que ele fez? Ele, no orçamento, ele considerou que a calçada era existente. No muro, ele só considerou a pintura do muro. Ele não viu que aqui, ó, tem um detalhe artístico de metal, tem os revestimentos de tijolo refratário. Não considerou, ó, que tem uma barra inferior em relevo. E aí, ele foi tirando um monte de coisa do orçamento. Então, o que é que nós, arquitetos, devemos fazer? Controlar para ver se o resultado final está compatibilizado com todas as especificações de projeto. E isso é a parte que o meu escritório faz. Mas você pode orçar, você pode até você ser orçamentista da obra e fazer cotação. Mas o meu escritório não se envolve com isso. Porque senão eu não consigo dar conta de todo o projeto que tem lá. Porque o meu escritório faz interior, faz edificação, faz urbanismo, paisagismo, arquitetura, faz tudo. Então você vai contratar uma empresa para construir um projeto aí para tentar essa questão da minha casinha, sabe? Tá. O cara estava cobrando, eu acho que era uma empresa, que estava cobrando R$600 por metro quadrado para construir. Entendeu? Já está tudo construído, já está tudo pronto. Ô velho, primeiro que essa história de 600 deixando tudo, não existe isso tudo, Miguel, não existe tudo. Tudo é o que está escrito no papel. No papel ele falou que o tudo dele é a estrutura e a alvenaria, o tudo é a estrutura e a alvenaria. Não, aí no caso é estrutura, piso, tudo, né? No caso com engenheiro, ele estava falando. Não adianta, não existe tudo. Ficou isso aí.
não existe tudo. E se eu projetar para você de fora a fora, parede, piso e teto com mármore Carrara? Não, Será que o cara faz tudo? Mas é obra simples, não foi essas Sim, cara, mas a obra simples, ela tem elementos que se você colocar errado, sai caro e o cara não arca. Na hora do custo, você precisa saber no papel o que está incluso nesse tudo dele, porque o tudo de João é diferente do tudo de Pedro. Não, essas casas Então, cara, eu estou falando das casas populares. Se você tiver 10 empreiteiros, o tudo de cada um desses 10 é diferente, a não ser que um daqueles dois que coincidiu, eles já conhecem um trabalho do outro, já então entraram em acordo para poder ganhar concorrência junto, porque não existe esse tudo que é igual, que o preço é fechado e todo mundo faz a mesma coisa. A não ser que no seu contrato fale assim: todo o material que está especificado e o contrato será amarrado às especificações do projeto. Aí você pode acreditar que é tudo, aí você tem que abrir. Tem obra do governo, quando você monta uma obra do governo, você dá aquele valor tabelado, né? Para você ganhar no contrato. Né? Tudo é o que está no contrato. Não existe tudo. A obra do governo ganha, por exemplo, a média de R$800, não é isso? Por exemplo, pega a obra de um posto de saúde, se não me engano, é R$800 a R$900 de metro, né? Depende, aí você está falando, Bia, depende. Depende, tudo é o quê? A subjetividade de uma obra, até popular, ela é infinita, cara. Se você não disser lá tudo. Por exemplo, se você for usar um telhado normal e um telhado de ferro, muda já o valor. E vai que na hora que você fazer a fundação, você descobre uma pedra no subsolo que ninguém sabia que tinha. E aquela pedra, para você tirar dali do lugar, ela custa uma fortuna. E a região toda é assim. No seu contrato estava previsto. Você pegou que a obra do Mané Garrincha, calcular um valor tanto, sim, né? Só que fugiu completamente do orçamento. Mas aí o normal é isso. Aí é igual do governo, aí é igual do governo para ganhar dinheiro. Cara, o normal é ter imprevisto e nada do que você pensou que ia custar aquilo, custar aquilo. Então você precisa colocar no papel o que é que está previsto no seu custo que custou X por metro quadrado. Porque aí você tem consciência de quantas coisas estão inclusas nele e quantas não estão. E se vier alguma coisa que é imprevisto, meu contrato não tem esses itens não, você tem que pagar por fora. Senão o empreiteiro está ferrado. E o risco que cai no arquiteto, se você esquecer de especificar, que nem eu aí na obra esqueci um monte de item, aí o dono do empreendimento chega em você assim: pô, você não colocou, pois o cara agora vai construir sem esse objeto, não está na sua especificação. Sabe qual foi a coisa que mudou no projeto desse estádio aí? Só as cores da cadeira. Aí passou de 600 milhões para 2 bilhões. Vamos voltar para cá para a nossa explicação. Então, gente, vocês estão entendendo que, por exemplo, inclusive lá no projeto que vocês vão me apresentar, vocês não têm que ser fiéisinhos assim com olho de santo à metragem que está no programa de vocês, porque às vezes até se você fizer maior vai ficar mais barato do que fazer o tamanho que está no programa. Às vezes também você pode reduzir e conseguir uma acomodação de custo e fazer um layout que aproveite melhor o espaço. Tudo depende muito de como é que você defende isso que você está fazendo, tá? Um bom projeto, muitas vezes mais, é um projeto mais bem defendido do que um projeto que está obedecendo perfeitamente algum tipo de parâmetro técnico. Outra coisa que faz com que custo seja reduzido, gente: obedecer modulação do produto que você está trabalhando. Quando a gente projeta uma coisa que a gente sabe qual que é o módulo, a gente ganha no preço. Por exemplo, quem projeta bloco de concreto estrutural. Todo bloco de concreto estrutural ele tem um tamanho. Isso quer dizer que se você projetar algo baseado nele, tem que ser do tamanho dele, porque ele só é prático, porque ele inclusive não tem estrutura, não tem remendo, ele não tem quebra-quebra, porque ele já é vazado para passar as instalações. Ele já é vazado para colocar o grout, funcionar como um pilar e funcionar como um vidro. Então o sistema é prático e rápido e simples. Mas uma vez que a medida do bloco não é a medida do ambiente, aí ferrou, porque vai gerar custo mais alto. Então se o bloco mede 25, seus ambientes vão poder ter 25, 50, 75, 1 e 25, 1,5, 75, múltiplos de 25, para não aumentar o custo dessa padronagem. Quando a gente fala, por exemplo, de acabamento, olha aqui o que eu fiz desse projeto. Normalmente, quando a gente está fazendo uma paginação de banheiro, hoje em dia,
Ninguém faz mais execução de área molhada revestindo tudo de fora a fora. Por quê? Por uma questão de custo e por uma questão de hábito. O brasileiro de 20 anos, 30 anos atrás, ele chegava num ambiente de área molhada, cozinha e banheiro, ele ficava apavorado se não tivesse cerâmica até o último centímetro do espaço, porque para ele era uma condição de higiene. Mas o hábito do brasileiro contemporâneo mudou. Ele não precisa mais de revestimento até o último centímetro para ele achar que tem higiene. Por quê? Tem áreas que suja, que molha, que acontece, tem áreas que não. Um banheiro de criança, talvez na parte externa, precise um pouco mais, mas eu não preciso ir até o teto porque a criança não tem nem altura para sujar lá em cima. Agora, o box, é comum que se respingue até uma área grande, eu posso ir até próximo do chuveiro e até o teto, porque a diferença do chuveiro até o teto é tão pequena, que até com a sobra do material eu consigo fazer esse complemento. O banheiro não tem muita umidade, você vai guardar a parede na suja? Banheiro em geral, a umidade que a gente tem no banheiro vem do chuveiro. E ele não é uma umidade que vem da instalação, ele vem do vapor que o chuveiro causa. Então a gente protege o banheiro da umidade do vapor do chuveiro, do respingo do que bate no nosso corpo e vai na parede. Oi? Shampoo, creme, tudo isso é produto químico, mas se lembre que a gente não derrama, não respinga isso fora do box, né? Normalmente faz lá dentro. Então quais são as áreas que a gente precisa proteger? Bancada, porque tem água, box, porque tem água de novo. Não teve bancada nem teve chuveiro, não tem o tal do respingo. Então a gente não obrigatoriamente tem que ter. Agora, óbvio que tem famílias e famílias, padrões de comportamento. Por exemplo, eu tive um cliente que falou para mim, olha, eu sou desastrada, meu marido é desastrado. Ele chega da rua, ele é agrônomo, ele chega do campo, na verdade, todo sujo da roça, com o pé cheio de esterco, com a mão toda melecada que ele mexe lá na terra do boi, seja lá do que for. E meus filhos, eles são atentados. Meus filhos chegam em casa sujando tudo. Então eu não mexo com sujeira, mas eu sou desastrada. Eu derrubo maquiagem, derrubo creme, jogo produto para cá e para lá. Esse padrão de família, eu não vou poder fazer esse banheiro moderno que não tem tanto revestimento, porque é um comportamento diferente. Mas a média do padrão brasileiro, por exemplo, está como é o americano de já 50 anos atrás. Americano, desde o século passado, que ele não tem isso de revestir. Americano reveste só a parede onde fica o chuveiro e pinta o resto. Ele não reveste nem o complemento até terminar o box. Você vê o tanto que o comportamento dele era diferente do nosso, já está mais parecido. Hoje é mais comum na família brasileira revestir o box. Fora do box, não fazer revestimento. E aí, no caso, quando tem uma família dessa que precisa de um pouco mais de manutenção, faz como está aqui, por exemplo, revestimento somente a meia altura. Agora, uma vez que a gente está a meia altura, a gente vai observar uma outra coisa. A modulação, que era o assunto que eu estava falando agora. Medida bem comunsíssima de revestimento de área molhada, especialmente revestimento branco. 30 por 60, isso é a medida mais comum do mercado. Quase você não tem revestimento branco muito diferente disso. Você vai acabar tendo 45 por 90, 33 por 99, mas inclusive é muito próximo. E você vai perceber que a maioria das pessoas ou vai trabalhar com 90 de altura, ou vai trabalhar com 1,20 m de altura por conta do módulo. Por que isto? Uma vez que eu trabalho com 90, eu boto 30, 30, 30, acabou a peça. Agora, você pode também pensar numa outra coisa. Quando você coloca as peças deitadas, uma vez que você vai somando a medida, vai chegar numa área de emenda, numa área de mudança de parede, um pedaço dessa peça corre maior risco de ser perdido e você não aproveitar. Na horizontal, a extensão dela costuma dar mais desperdício. Na vertical, as medidas são menores. Então, às vezes, quando você chega num pedaço que você tem que cortar, o que sobrou daqui dá para aproveitar com mais facilidade para lá. Porque a medida que você vai começar a trabalhar não é tão grande. Às vezes, uma lesma que deu num canto desse, você vai utilizar no canto de cá, porque sobrou para lá. Então, uma modulação vertical, nesse caso que o ambiente é mais horizontal para se estender, ele tende a dar menos quebra do que, no caso, se você trabalhasse com uma horizontal. Nesse caso, vocês percebam que eu já fiz uma coisa que foi o seguinte: eu queria reduzir duas vezes, usando o módulo, mas eu queria reduzir o tamanho também do espaço.
Minha cliente achava que precisava ter em torno de 1 metro de altura. Só que a peça tinha 60 e a gente ia trabalhar na vertical, que já era padrão no restante da casa. Trabalhar com 60 mais 60 ia dar 1,20 m. 1,20 m já não tinha mais água, não era necessário. O que foi que a gente fez? Trabalhou com 60 mais 30, 90. Por que eu usei 90? Porque a quebra que dava aqui embaixo, eu usava do lado. E a cada 2 peças eu fazia uma de economia. Porque eu aproveitava um pedaço de um e dava no outro. Então nunca tinha desperdício nesse sentido. Sempre utilizava a metade de um para fazer o outro. E ainda dava uma altura menor sem precisar de tanto gasto. Sem falar que existia uma necessidade de a gente fazer um acabamento na parte superior, porque cerâmica, quando ela acaba, a gente fica vendo o biscoito dela. Vocês já estão vendo tecnologia, né? Já sabem como é que o peão chama a parte da massa que aparece na cerâmica, ou não ouviram ainda esse termo. Gente, biscoito é a parte da cerâmica que fica aparecendo a massa. Quando a gente corta ela, ou a parte que vem o cozimento e não tem a vitrificação, que não tem a textura da cerâmica, a massa que fica por debaixo, ela também tem na lateral. Aquela parte, quando ela aparece, ela é uma coisa feia de se ver. Então a gente precisa normalmente dar acabamento. E essa parte que fica aparecendo se chama biscoito. Tá? Só que isso é a linguagem popular, que na verdade isso é a cor da massa da cerâmica. Bom, mas o que interessa pra gente? Aproveitamento de peça. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma área que eu fiz fabricação de um acabamento de fibra natural de palha. Essa fibra natural de palha estava aí, não era porque eu estava afim de fazer decoração, nem frescurinha, nem gracinha de arquiteto, não. Esse ambiente era um ambiente dado a muitas conversas sobre projetos, sobre documentações de clientes, e a acústica era ruim porque eles falavam muito e não incomodavam o outro, então precisava de materiais absorventes. A gente já estudou a parte acústica, né? Só que aí, na hora de fazer o aproveitamento desse rolo, ele vinha com 90 de largura. E eu precisava, além de dar uma estética diferente, preparar para não haver desperdício, porque um rolo desse era caríssimo. Um rolo de palha, na época, era R$800. Já era muito caro, porque isso foi há 5 anos, 6 atrás. Hoje, eu não sei quanto que está um rolo de palha, mas para ele era muito caro pagar 800 por um rolo, porque ele tinha uma empresa inteira para fazer, né? Então, deu N rolos até acabar a empresa dele toda. E aí, vocês percebam que aqui são quadradinhos que eles estão assim, um na vertical e um na horizontal, horizontal, vertical. E eles medem 45 por 45. Por que eles mediam dessa maneira? Porque eu pegava o rolo que vinha com 90, cortava no meio e aí dava vários quadradinhos. Quando o cara chegava com o rolo, eu dizia, corta ele todinho. E aí faz todo em 45, mas vai dar erro, não pode cortar todinho, 45, 45, que aí vai fazer como se fosse uma cerâmica. E aí ele saía brincando, ele não tinha problema nenhum de desperdício. Era bem mais prático desse jeito, ele aproveitava cada centímetro do rolo. Se eu inventasse um quadradinho desse que tivesse, sei lá, 80, ou se eu mandasse fazer essa faixa de 80, 10% do rolo ia estar, aproximadamente, né, eu ia estar perdendo na modulação. Então a gente precisa saber utilizar o máximo do que é o vão. Outra coisa que a gente precisa saber com relação à modulação é o sistema estrutural que você está trabalhando. Determinados sistemas estruturais, quando passa de uma determinada medida, ou quando reduz determinada medida, você sai do módulo padrão econômico dele. Então, quando for apresentar o sistema de vocês, procura saber se isso não tem interferência na estrutura de vocês. Porque eu vou perguntar, o fabricante que você escolheu da sua tecnologia, a modulação dele é aproximadamente em torno de quanto para que ele seja econômico? Porque senão você pode estar fazendo uma coisa que é cara por conta da medida que você escolheu para vão. Outro elemento de custo, gente, padronização. Padronizar quer dizer repetir um elemento igual na tua obra. Mas, gente, padronizar não quer necessariamente fazer com que você faça tudo igual. Aqui, por exemplo, ó, tem uma padronização de esquadrias. Mas vocês perceberam que existe, dentro da diferença, uma semelhança, que é inclusive um aspecto plástico que a gente estudou. Gente, plástica e financeira são duas coisas que andam assim, ó. As pessoas que são ignorantes e que não param para estudar esse tipo de questão, elas acabam desenvolvendo preconceitos sem falta de embasamento. Normalmente, tudo que dá para fazer bonito, tem uma técnica aliada que dá para fazer com que ela seja barata também. Tudo que está lá no aspecto plástico tem um reflexo que dá para trabalhar com ele no aspecto financeiro também. Aqui, por exemplo, a gente está padronizando as esquadrias, mas está dando N soluções diferentes com a mesma plástica, com a mesma lógica, sempre para despadronizar e reduzindo o custo. Porque quando você chega numa loja e manda comprar
Uma janela de 1,5, mais uma de 2, mais uma janela de 2,5, mais uma outra de 1,30, mais uma outra de 2,40. Cada uma é do tamanho, gente. E o somatório delas é completamente diferente. Dizer assim, me dá 5 janelas de 1,5. Porque os montantes são reaproveitados, a mão de obra é igual, o cara vai repensar só uma vez. A forma que ele vai gastar para produzir aquilo é só uma. E na hora de executar também, o cara não fica pensando como é que ele coloca cada medida daquela. Se ele marcar uma vez, ele repete o procedimento para os outros e até a execução da obra fica mais rápida. A grande maioria das tecnologias que estão utilizadas, que são rápidas e baratas, são rápidas e baratas porque tudo é padronizado. O perfil de metal para segurar o drywall é um só, você usa ele em qualquer lugar, a espessura da chapa é a mesma, então repete o procedimento N vezes e isso vai barateando o custo. Outra coisa, o dono da loja não te vende, se bem que isso aqui já é o assunto para depois. Deixa eu ver o que está falando aqui. Petição em larga escala. Bom, então é larga escala, que daqui a pouco vai falar no outro slide, mas vou adiantar porque eu estou falando aqui. Padronizar, gente, também quer dizer utilizar em grande escala. Criar um detalhezinho plástico lá na sua fachada, que ele só aparece naquele detalhe. Você precisa e você pode e deve fazer uso dessas coisas que destacam um elemento especial. Mas o grande todo de uma obra, ele precisa ter um elemento que apareça em maior quantidade para que você possa repetir e lá na hora que você comprar no fabricante dizer, olha, você tem quantas peças dessas para comprar? Eu tenho 400. Gente, o preço de 4 peças não é igual de 40, que não é igual de 400. Você pode, inclusive, pagar metade do preço de uma peça quando você aumenta a escala dela. Tem outra coisa também. Determinadas tecnologias, elas só são baratas quando a escala é grande. Você consegue fazer um steel frame em Brasília, numa área pequena e fazer ele ser barato? Não consegue. Eu tentei fazer minha casa steel frame, fiz o projeto, mandei para o cara lá que constrói com steel frame especificamente. Normalmente eles são fábrica e construtora ao mesmo tempo. Eles fabricam os painéis, fabricam as treliças metálicas e aí eles chegam lá e executam na tua casa. Normalmente eles trazem até a armadura de um guindaste e aí chega lá, encaixa na tua casa e faz. E aí eu cheguei no cara e falei assim, pô, eu tenho 300 metros quadrados de casa para fazer. E aí, o que você me diz? Ele falou, olha, eu não vou nem terminar de orçar para você. Com 300 metros quadrados, eu não consigo chegar nem perto do preço de alvenaria comum. Faça a sua casa alvenaria comum, que é mais vantajoso para você. Obviamente que eu tendo conhecimento de arquitetura, eu não escutei só o que ele falou, porque eu tenho outras tecnologias sem ser alvenaria que eu podia utilizar, e lá na minha casa eu estou mesclando outras tecnologias, como eu acho que talvez vocês possam fazer no projeto da casa. Não tem imagem lá da casa do senhor? Oi? Não tem imagem lá da casa do senhor? Imagem? Imagem? Tem. Não sei se está aqui, deixa eu ver se está aqui. Ficou curioso, né? Se não tiver da casa mesmo, pode ser uns projetos assim. Não, é do projeto, né? Da casa eu não vou mostrar para você o jeito que está agora, Oxi, que está só derrota. não, mas assim não vai. A obra está um desastre. Essa aí? Isso é a obra. É. Agora. Cara, início de obra só tem laje, pau, ferro e feiura. E se lembra que lá existia um barraco horroroso. Vou mostrar um 3D de como ela vai ser. Mas no meu caso não vai ser casa de ferreiro espeto pau não. Eu projetei uma casa assim direitinha. Obviamente que eu não fiz uma casa escandalosa, uma casa de luxo para ter altos gastos, porque não é o meu objetivo, né? Eu não faço isso nem para a casa dos clientes, por que eu vou fazer isso para mim? A maioria dos clientes não quer. Ué, só um instantinho, viu que eu estou abrindo as imagens? Esses dias eu até compartilhei lá um negócio falando dos arquitetos e suas casas. Tu viu, Saulo? Ó, aqui é a primeira etapa da minha casa. Ela vai ter 2 pavimentos inicialmente. Professor, a gente só vai aqui para pegar a maquete, a nossa maquete, tá? Oi? Cara, como ela é toda... É blindex. Não, é vidro temperado, gente. Não, é só para constar só. Tá certo, ele tá certo. Mas, Miguel, a minha casa foi projetada
para mudar de atividade o tempo inteiro. Então ela não vai funcionar como casa propriamente, né? Eu comecei pensando em fazer a casa para morar, depois eu transformei ela em pousada. Então ela está toda versatilizada aí. Ela tem um ambiente que pode ser uma garagem, mas pode ser a recepção da pousada. Então aqui, ó, essa abertura está mais larga porque ela pode ser a garagem, mas eu atualmente acho que vai ser a recepção, não vai ser garagem propriamente não. Aqui já são as unidades, ó. Ia ser aqui a varanda do meu quarto, mas aí depois virou a primeira unidade, a segunda unidade, essas coisas, né? Se você tivesse concluído ela antes da Copa, hein? Se eu tivesse acabado antes da Copa, ainda assim eu ia fazer a pousada porque ia querer ganhar. Não, então, porque ia lugar, eles estavam procurando lugar. Imagina que aqui que seria a garagem. Não, mas não é não. Isso daqui não, isso aqui é um esquema que tem uma construção encaixada aqui. Que a minha casa, ela é alvo de separação judicial. Então, a esposa do cara que vendeu para a mulher que é dona da outra parte que está para cá, vendeu com essa divisão assim na vertical. Aí eu tenho uma casa que é o meu terreno, ele tem um pedaço vertical cortado pela minha vizinha. E é um negócio louco, porque a dona desse pedaço aí é advogada, então pensa o rolo que é, então eu tenho que concordar com essa maluquice. E a gente está amigo, né? A gente está amigo da empreitada. Eu sou arquiteto do projeto para revalidar o projeto e ela é a advogada que mexe com os papelados da casa da gente. Porque o lote da gente é um só. Era um lote grandão que foi desmembrado, só que foi desmembrado assim, ó, cortado assim, desse jeito. A parte de cima, isso aqui tudinho para cima é meu, esse pedaço aqui de cima é meu, esse pedaço de baixo é dela, e o dela vai. E o dela continua para lá. É louco lá. E foi só por isso que eu comprei o lote barato, porque tinha essa encrenca no meio da história. Só que eu cheguei lá, já conheci a mulherzinha, aí já rolou uma paquerada, a gente já conversou, ela já entrou na minha lábia, tomara que ela não assista meus vídeos depois. Você tá gravando aí? Tô gravando, vamos encerrar depois se ela assistir isso. Cuidado! Bom, enfim. O cara gosta de receber uma ação. Pois é, e essa então ela fala na minha cara isso o tempo inteiro. Isso daí são fragmentos daquela obra do senhor, né? Oi? Isso são fragmentos daquela obra do senhor. Não, isso aí é casa de outros clientes, não é da minha não. Não, então, eu tô falando daquela obra do senhor que ele. O senhor até como pode ficar falar da página do senhor? Isso aqui é da casa da Germânia Jorge. É essa mesmo? Que é aquela que tem umas fotos, já mostrei a casa deles para vocês. Olha só, então isso aqui a gente já comentou agora há pouco, que é a aplicação útil do acabamento, né? Que a gente não sai revestindo tudo quanto é área, não sai colocando material onde não é necessário. Hoje em dia, eu, por exemplo, ó, vocês estão notando aqui, ó, revestimento de verdade está só dentro da área molhada de box. Aqui do lado de fora, ó, só tem um rodapézinho que virou acabamento da lateral para fazer a chegada do vidro temperado, né, Danilo? Do lado de fora está todo na pintura. Não tem revestimento. Então isso é um outro argumento também de redução de custo. A gente já viu isso daí, mas é só reforçando para vocês. Olha só. Uma comparação aqui boba, só entre dois materiais, só para vir como exemplo, para vocês terem noção de como as coisas podem ter consequências e elas geram cadeias. Normalmente a gente compra um piso flutuante, eu agora, por exemplo, projetei uma chocolateria, vivi falando esse assunto para vocês, né? E aí eu ganhei a concorrência, virei arquiteto da chocolateria, e quando eu fui projetar, uma coisa me frustrou quando eu tive que fazer o projeto. Por quê? Eu não queria de jeito nenhum usar piso flutuante. Só que as obras, elas têm tempo. E quando você demora a executar alguma coisa, você tem custo. Porque a obra fica parada e outra mão de obra que já começou a fazer alguma coisa lá de baixo não está com serviço, você é obrigado a dispensar o cara da obra, e quando você chama o pedreiro de volta para fazer a etapa que ele não terminou, é um gatilho de preço para ele voltar, porque ele já está envolvido em outro serviço, ou é outro profissional que não recebeu aquele gatilho inicial. Então, por exemplo, um piso flutuante, para você executar ele numa área, por exemplo, uma loja inteira, você executa em 1h30, 2 horas de serviço, uma loja toda. Um porcelanato, por exemplo, em termos de custo, por conta do tempo de execução, você pode gastar, no caso de uma loja, entre 10 e 15 dias. Gente, de 2 horas para 15 dias, a diferença é muito grande, muito grande. E isso gera custo. Mas se a gente pensar não somente na mão da obra, mas no material, vamos lá.
Peso flutuante, quando você compra, gente, você já compra a garantia que se tiver algum problema vai arrancar e fazer de novo, que vai obedecer o projeto, que vai ser executado no prazo e na data que você vai combinar com ele, e a entrega dele já está inclusa, tá? O frete já entrega dentro da sua loja, executado, entregue e acabado. Os acabamentos de canto... Oi? Não, quase todas entregam assentado. Entrega que eu estou falando não é chegar só a entregar, é acabado e colocado. Quase todos é colocado. O piso pronto. Já o porcelanato não tem isso. Você compra o porcelanato, paga pelo frete. Você paga também pela argamassa, compra rejunte. Vai ter que comprar por fora o rodapé, que não está incluso, né? Você até pode reduzir o custo, mas a gente já andou conversando sobre a plástica de rodapé feita do mesmo material, né? Que é o pior desastre que a gente pode fazer em termos plásticos, mas em termos estéticos é a opção mais barata, e é justamente por isso que plasticamente é considerado uma opção de riqueza visual pobre, porque é comum e se torna um acabamento vulgar, não é que é coisa de pobre, né? Aí você precisa pagar pela mão de obra dele, mas a mão de obra de assentar o porcelanato é uma. A mão de obra de fazer o rejuntamento é outra mão de obra. E se você escolher o rejuntamento epóxi, aí outra mão de obra mais cara ainda, porque o cara que faz rejuntamento epóxi não é o mesmo que faz rejuntamento comum. Ele é um cara que ele tem a habilidade de tirar rápido, de não conseguir tirar para não manchar. Se você manchar um rejuntamento epóxi, acabou, estragou o piso, só arrancando todinho e fazendo de novo. E é aquele tempinho de minutinhos ali que você tem para fazer esse cuidado, senão você vai ferrar o material. Terminou de rejuntar, você ainda tem que pagar para fazer a limpeza, que é com material especial, com a mão de obra outra, que não é a mesma que assentou. Então o que a gente fez? Você pagou aqui, vou dar uma média de preço porcelanatos, R$40 para um padrão popular, para um padrão médio, tá? O preço médio de porcelanato. Mas tem porcelanato de 80, R$100 um metro quadrado, né? Como tem porcelanato de 20, né? Mas eu estou jogando na média uns porcelanatos de uns R$40 um metro quadrado. Quando você compra o piso flutuante, também está em média uns 40, alguns às vezes estão no preço 50, mas tem piso flutuante até de 25, 30. Okay? Assim como o porcelanato tem também. Então estou jogando mesmo as médias de 40. Só que aqui, quando você paga o seu 40, você está pagando 40 encacetadas aqui. Você está pagando quase 80 para conseguir finalizar um bicho desse. Às vezes está pagando 90, 100, dependendo do tipo de execução que você escolheu. Esse de cá você pagou 40, 40 morreu. E a 40 morreu, não somente nesse exemplo que eu estou dando para vocês, gente. Tem várias execuções que são desse jeito. Por exemplo, alvenaria comum. Aí digamos que na sua pesquisa você descobriu que o metro quadrado lá da empreiteira de execução de alvenaria é R$40 o metro quadrado. E que dá, estou chutando, tá? Que eu não sei de cabeça o preço de um metro quadrado de alvenaria, nem de drywall. E que do drywall custou também R$40 o metro quadrado. Super chute isso aí, não faço ideia qual é o valor. Só que quando você executa o drywall, a passagem do cabo interno vazio que é deixado lá, a colocação das travessas metálicas, a alteração de posicionamento de painel, a abertura para passar elétrica e hidráulica, tudo é por conta do cara que está executando aquela parede. Agora na alvenaria, existe o preço da alvenaria e existe o preço da quebra, existe o preço da colocação da parte elétrica, quebrando aquela passagem lá, que é um custo indireto. Existe o preço da argamassa, do reboco, de uma série do emboco e de outras correções, dependendo do tipo de alvenaria que você está fazendo, se ela tiver problemas, se ela tiver numa área que é sujeita à umidade, estiver sujeita a qualquer outro tipo de tratamento ou problema, que vai fazer com que o custo da alvenaria aumente. Então, gente, não se iludam com técnicas tradicionais, assim como também não se iludam com as técnicas alternativas. Todas elas têm vantagens e desvantagens. O que vocês precisam fazer é pesquisar com o fabricante, fornecedor, qual é a característica dela e estar seguro na hora de apresentar. Isso eu espero de vocês no dia das apresentações. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para a gente lidar. Não, isso aqui foi como a gente começou o assunto, né? Que eu combinei que eu ia falar primeiro de habilidade, nós já conversamos sobre esse assunto. Então a gente vai encerrar aqui o nosso conteúdo. Esse é o último tópico que vocês devem prestar atenção. A gente já tem na próxima aula a nossa provinha. Vocês têm dúvidas, gente, ou perguntas sobre a questão que a gente acabou de estudar financeira? Porque
é a última, ou fale agora ou cale-se para sempre. Sei lá, acho que isso tem isso. Deu, gente, então, para vocês? Zero. Uma última coisa que eu queria chamar a atenção, que eu não falei em termos de custo, não sei se está nos slides, nas últimas aulas, mas justamente por eu não lembrar, não custa nada relembrar se eu já ensinei isso. Vou até voltar a ver se tem algum slide. Eu acho que eu já falei isso já lá no aspecto financeiro, mas vou reforçar. Gente, corredores grandes normalmente significam desperdício de área, significa trabalhar com pouco aproveitamento de área. Só que quarto muito grande, sala muito grande, também é desperdício de dinheiro de cliente. Então, quando vocês estiverem projetando, e agora a gente vai entrar na etapa, porque eu vou dar aula de layout para vocês, que vocês não tiveram ainda, não cai na prova isso, vai servir somente para a primeira etapa de apresentação de vocês, vocês vão perceber, e a gente já estudou isso em aspectos financeiros. Como é que você descobre qual é o tamanho ideal de um quarto? Coloca a cama, coloca o criado, coloca o guarda-roupa, coloca a porta, coloca os acessos, a janela, vê aonde está a circulação, aonde fica a pessoa, e você descobre uma medida baseada nisso tudo, certo? Uma vez que você colocou a cama, colocou não sei quem, e na tua largura sobrou 2 metros para o lado, você está fazendo um devaneio financeiro na casa do seu cliente. Você não está seguindo um princípio de economia para projetar algo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que arquiteto que não faz layout, que ele faz um quadradinho, coloca quarto, sala, banheiro, cozinha e mostra para o cliente que vai fazer obra com aquilo, ele provavelmente vai estar desperdiçando área e vai estar gerando custo desnecessário em projeto. Arquiteto que não entende de layout, ele deixou uma das etapas dele por desejar. Então todo arquiteto precisa ter layout na planta, e é por isso que a primeira etapa depois da prova é a gente cair de cabeça em layout nos projetos de vocês. Estejam atentos a isto, porque talvez vire pergunta de prova, tá? Essa questão de desperdiçar também conteúdo, desperdiçar área em projeto, tanto em termos de circulação, quanto em termos de área interna mesmo, com aproveitamento de equipamento. Então vou encerrar aqui o conteúdo e a gente segue com as orientações prévias à prova, tá bom? E as próximas aulas são somente aulas práticas. Essas teorias agora acabam, a gente só vai ter aula agora somente para embasar projeto para vocês. Professor, colocar naquele slide lá daqueles métodos de construção. Então, tecnologias alternativas? Quero lembrar os nomes, deixa eu anotar aqui. Ok. Gente, eu dei. Esse ali é qual o nome dele? Esse primeiro aí, esse maior. Steel frame, drywall, concreto alveolar. Mas se lembra que eu dei aqui uma visão rápida de 3 nomes de 200, 300 que tem aí no mercado, viu? Quando eu fizer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta mais genérica. Eu não vou querer que você decore só para que serve esses 3, tá? Não, eu estou falando para eu usar. É porque eu gostei quando você deu a explicação desse daí, ó. Concreto alveolar, né? Ok, agora, quando você for apresentar, porque eu tenho tendência natural quando eu vejo que você, ao invés de pesquisar por outros, pegou o que estava no meu slide, achar que você estava com preguiça de pesquisar. Isso é minha tendência natural. Esteja muito bem embasado por que os outros que tem aí no mercado não servem, porque tem muitas outras tecnologias parecidas com essas, que tem N vantagens sobre essas, tá? É porque minha futura casa, eu quero fazer essa tecnologia aí, tá certo? Pelas explicações de box. Professor, quando o senhor fala que para trabalhar com crédito líquido gasta mais de 150%, isso vale também para quando você constrói subsolo, né? Vale. Tudo que você faz multinível nessa gera casa aqui, ó. Tá gravando, né? É porque o pessoal que fica em casa fica assim, sou apaixonado nessa casa, e eles ficam olhando uma tela parada lá, não sabe o que está falando. Lembra um pouco aquela casa que eu projetei, né? Algumas ideias aqui. E o senhor lembra as explicações que o senhor deu aí que não precisa de pintura nem nada? Eu achei show de bola isso aí. Todo do concreto aparente, né? Só no reboco daqui. Isso aí, ó, eu já tenho tempo que eu salvei esse. Passa aí, tem outras imagens aí. Bom, mas como isso não está adicionando nada ao pessoal que está assistindo, eu vou interromper, né? Então deixa eu casar aqui e parar. Futuramente eu quero essa Deu. aqui.